Entrevistas. Harry Dorrell. Harry Dorrell tem uma longa trajetória no cooperativismo, que começou no final da década de 1960 e continua até hoje. Destaque para a fundação da Cooperativa Regional Vale Norte do Itajaí, em Presidente Getúlio, e da Cravil, com sede em Rio do Sul, donde é o atual presidente. Foi também presidente da Cooperativa Central Catarinense de Laticínios Limitada, CCL, de Itajaí, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, vice-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Foi um dos primeiros membros do Conselho Diretor do Sescop Nacional. Nasceu em 28 de fevereiro de 1947, no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Filho de Eric e Wally Dorrell, é o mais velho de 7 filhos. É casado desde 1970 com Elzira Dorrell, com quem tem 3 filhos, Renei, Renildo e Regiane. Sempre foi e continua sendo agricultor, tendo propriedade em Itajaí, onde reside com sua família. Sua escolaridade é o ensino médio e o curso técnico em contabilidade. Construiu uma história muito respeitada no cooperativismo catarinense, em que sempre demonstrou sua sensatez, espírito combativo e confiança. Vamos conhecer um pouco melhor essa trajetória de mais de 50 anos de atuação no cooperativismo de Santa Catarina. Pergunta: como filho de agricultores, fala para nós um pouco de como era a realidade da agricultura na metade do século XX. Eu nasci agricultor e éramos 7 irmãos. Lá em casa, a minha mãe cuidava da produção de leite, como na casa de muitas famílias. Enquanto não tínhamos cooperativa organizada, acontecia que ela entregava o leite no atravessador e no final do mês nunca tinha um centavo na mão. Tinha que trocar por sal, farinha e roupas para receber algo. Em relação a outros produtos que se produziam na propriedade, dependendo para quem se vendia, também não se via a cor do dinheiro. Além do leite, produzíamos milho e suínos. Era difícil, uma época muito complicada para o agricultor. E não era só o nosso caso, era geral. Na década de 1960, quando foi implantado o projeto da Revolução Verde no Brasil, com todas aquelas novas tecnologias, havia uma determinação do Banco Mundial que financiou o projeto. Só haveria repasse de recursos para o governo brasileiro a partir do momento em que ele assumisse o compromisso de organizar o produtor. E para tanto tinha que investir em assistência técnica. Por isso foi criado todo aquele aparato de assistência técnica a nível do governo federal e governos estaduais. E as cooperativas foram braços importantes para que esse objetivo fosse alcançado. Nós aqui tivemos muita sorte, pois o então presidente da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina, a Caresc, hoje Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, o agrônomo Glauco Linger, que também foi secretário de Estado da Agricultura, era uma pessoa de conduta exemplar. Ele desenvolveu um trabalho muito interessante, que foram os Clubes 4S, do qual eu fiz parte e mudou minha vida e de muitos outros jovens e famílias. O grande desafio meu foi ajudar a organizar os produtores de minha região, ainda mais sendo tão jovem. Pergunta: na sua opinião, foi ele a pessoa responsável pelo desenvolvimento do cooperativismo em Santa Catarina? Resposta: sim, ele conduziu todo o processo aqui no estado. Nem todos os estados tiveram esse privilégio. E foi nessa época que eu passei a participar da organização dos produtores como um jovem quatricista, porque a minha origem é agrícola. Acabei primeiro participando como diretor do Sindicato Rural de Presidente Getúlio e depois começamos a organizar através do sindicalismo, as cooperativas na região do Vale Norte do Itajaí. E claro, a Acaresc sempre apoiando o processo, ensinando, fazendo as reuniões. Então, o processo aqui e em todo o estado fluiu muito bem, porque os técnicos foram preparados e o condutor desse processo todo era o Linger, que era uma pessoa que não se desvirtuava. Por exemplo, ele não aceitava opinião política na época.
A política misturou-se dentro do sistema de assistência técnica mais tarde, bem mais tarde. Pergunta: o senhor já conhecia algo sobre cooperativismo antes dos clubes 4S? Resposta: não. Como agricultor, eu comecei a trabalhar, entender e aprender cooperativismo com a Acaresc. E quando entendemos o processo, não só eu, mas também toda a minha família, começamos a nos associar à cooperativa, porque vimos que era uma organização que poderia proteger a comercialização da produção e os agricultores. E assim, a vizinhança e as comunidades começaram a se unir, e a cooperativa passou a fazer um trabalho de desenvolvimento da produção e da área social. Ela passou a ser uma segurança para quem produzia, ficando no passado o risco de não receber pelos produtos que se tinha para comercializar e não ser mais explorado pelos atravessadores. Pergunta: antes de vocês fundarem as cooperativas, havia apoio de bancos para financiar a produção? Resposta: o apoio financeiro existia, mas era muito pequeno. Tinha muito problema de burocracia com os bancos e também não tinha pessoal no banco para atender e acompanhar todos os agricultores. E o Banco do Brasil na época era pouco ativo no meio rural, apesar de ser o que mais atuava. Porque todo esse pacote de apoio financeiro do Banco do Brasil, do governo brasileiro, veio junto com a nova tecnologia na década de 1960. Então, os financiamentos chegavam na condição de financiar as cooperativas que faziam os repasses para os agricultores sócios. Isso facilitava o trabalho do banco para repasse do dinheiro e também ajudava na concretização do projeto de modernização da produção agropecuária. Pergunta: qual foi a primeira cooperativa que o senhor ajudou a criar? Resposta: fui sócio fundador, em 1968, da Cooperativa Regional Vale Norte do Itajaí, em Presidente Getúlio, que começou a abranger 6 municípios da região: Presidente Getúlio, Dona Ema, Ibirama, Uitzmarsum, Vitor Meireles e José Boitê. Através do sindicato, com apoio da Acaresc, é que criamos a nossa cooperativa. Ela funcionou por 3 anos e tinha outras 4 cooperativas na região do Alto Vale do Itajaí. Eram a Cooperativa de Rio do Oeste, a Cooperativa Agrícola de Utuporanga, de Pouso Redondo e Lontras, e mais a nossa. E essas 5, então, pelas dificuldades financeiras que algumas delas enfrentavam, juntaram-se em maio de 1971 e formaram a Cravil, do qual sou, portanto, um dos fundadores. Pergunta: logo depois da criação da Cravil, o senhor foi convidado para um novo desafio na Cooperativa Central Catarinense de Laticínios, em Itajaí. Fala-nos um pouco dessa experiência. Resposta: eu fui para Itajaí porque lá tinha uma indústria de leite em uma cooperativa, também fundada em 1969. A Cravil estava recebendo a produção sem saber ao certo para quem comercializar o leite. Lá em 1975, atuei como superintendente para auxiliar nisso. Em 1976, meio no susto, fui eleito presidente da CCCL, em que permaneci até 1996. Quando comecei lá, tinha apenas 3 cooperativas filiadas. Expandimos ao longo dos anos. Na época de 1980 a 1990, conseguimos alcançar todo o oeste catarinense e sul do estado. Coube à CCCL uma expansão junto com todo o desenvolvimento inicial da pecuária leiteira do estado de Santa Catarina, que foi muito difícil. Chegamos a ter 17 cooperativas filiadas e 25 mil pequenos produtores entregando leite para essas cooperativas, que por sua vez chegaram a produzir, no início da década de 1990, 500 mil litros de leite por dia para as nossas indústrias. A média de produção era pequena, 24 litros por dia por produtor. A vaca dava 8 litros dia. Tudo recolhido em tarros metálicos no caminhão, inclusive de Itapiranga. Tivemos indústrias em Itajaí, Palhoça, Campos Novos, Concórdia, São Miguel do Oeste e São João do Oeste. A marca era Leite do Vale, que chegou a ser a 3ª maior marca comercializada no sul do Brasil, industrializando também outros derivados. Era muito leite para a época.
Nós chegamos a formar 12 técnicos entre agrônomos e veterinários no Canadá para desenvolver o setor leiteiro do estado de Santa Catarina. Eu te diria que a CCCL e as cooperativas filiadas na época são as grandes responsáveis pelo tamanho da produção leiteira no estado de Santa Catarina. Foi através da central que se fomentou todo o desenvolvimento tecnológico e produtivo de leite no estado. Essa experiência foi com toda certeza um grande aprendizado. Convivendo com as cooperativas, você percebe as dificuldades que outras têm e passa a entender como pensam os agricultores não apenas em sua região. Além disso, numa cooperativa central, você não está junto diretamente com o produtor. Também encontra dirigentes de cooperativas defendendo apenas os seus interesses. Então você tem que ter muita diplomacia em alguns momentos. Em outros, tem que ser muito rígido, duro, para que não se desvirtue todo um trabalho realizado dentro dos princípios do cooperativismo. Na década de 1990, veio a Parmalat e interferiu no mercado. Ocorreu então a cisão com as cooperativas do Oeste. Elas foram para Batavo, hoje Batávia. E daí, mais tarde, nós encerramos as atividades da central, que apesar de ainda existir, não está nativa desde o início dos anos 2000. Pergunta: o senhor ajudou a fundar a Cravil, saiu para cuidar da CCCL e, em 1993, voltou para a Cravil, onde está até hoje. Conte-nos mais. Resposta: vou falar um pouco sobre o início da Cravil antes de falar sobre assumir a presidência em 1993. Como falei antes, a Cravil foi criada a partir da união de outras cooperativas, principalmente porque elas começaram a ser um incômodo para os atravessadores, que faziam de tudo para dificultar o trabalho delas. Por isso, essas cooperativas uniram-se para se fortalecer e dar início ao recebimento de leite, cuja produção na região era significativa. A nossa família e muitos outros agricultores passaram a entregar o leite para a Cravil. As pessoas começaram a entender o valor de se organizar e ter uma cooperativa que pudesse então receber a produção e também fornecer os insumos. Acabou a exploração e começou a ter nota fiscal, que até então não se conhecia. Quando fui para Itajaí, continuei sócio, assim como sempre fui agricultor. Então, em 1993, assumi a Cravil, voltando para mais perto de minha origem, porque ela teve problemas de ordem financeira, como muitas na época. Por quê? O governo usava as cooperativas para serem financiadoras da produção agrícola, recebendo repasses via Banco do Brasil. Elas aplicavam e fiscalizavam esses recursos, mas não tinham seguro. Quando tinha uma frustração de safra, o banco queria receber o dinheiro e a cooperativa tinha que pagar, porque ela era corresponsável desse recurso. As cooperativas tinham que suportar isso, mas muitas vezes não conseguiam. Com a Cravil não foi diferente, ainda mais no início da década de 1990, com a crise econômica forte e a hiperinflação. Nessa época, por volta de 1991, lembro de uma assembleia com a presença de mais de 1.000 pessoas, que foi convocada para debater os problemas da Cravil. Nela se fazia presente uma turma que estava incomodada com a existência da cooperativa e apareceu para tumultuar. Nem sócios eram. Tentavam convencer os participantes que a cooperativa não era coisa boa, enquanto os sócios fundadores, aqueles sócios antigos, não se manifestavam. Aliás, em todo lugar é assim. Diante disso, eu que estava apenas escutando, levantei-me e disse que o que se construiu em 20 anos não se apaga com uma borracha em meia hora, e que eu não concordava com isso. Essas pessoas que queriam acabar com a cooperativa então saíram da sala, e ficaram os sócios fundadores que resolveram continuar com o projeto. E mais tarde, em 1993, eu e outros associados assumimos com uma diretoria provisória e recuperamos a cooperativa. Buscamos a confiança do associado e, através do Banco do Brasil, que entrou como apoiador financeiro, e com a participação efetiva dos sócios, acertamos a vida da Cravil. Foi uma tarefa difícil, levou 10 anos. Hoje, ela é uma das cooperativas agropecuárias mais importantes do estado e do país. Pergunta: o senhor tem uma importante atuação junto ao SESC e à OCB. Pode falar-nos como aconteceu esse envolvimento? Resposta: eu era presidente da CCCL no início da década de 1980.
eu fui eleito vice-presidente da OSESC. Numa das assembleias, o presidente Alberto Osório de Oliveira Moraes pediu licença, e eu acabei assumindo como interino. Com isso, as cooperativas entenderam que eu deveria concorrer à presidência na eleição seguinte, que estava próxima. Assumi em 1984 e elencamos algumas questões como prioritárias: organizar as cooperativas de crédito, especialmente de crédito rural, trabalhar o fortalecimento do cooperativismo de consumo, trabalhar a questão do cooperativismo médico, que estava muito fragilizado perante as grandes organizações que atuavam nos planos de saúde na época, e trabalhar pela autogestão do cooperativismo, que viria especialmente com a nova Constituição. Como presidente da OSESC e algum tempo depois vice-presidente da OCB, começou a negociação do cooperativismo de crédito. Nossa principal dificuldade foi o lobby dos bancos, que nos fizeram levar o dobro do tempo para consolidar o sistema cooperativo de crédito no Brasil, do que seria o tempo normal. Mas, quando conseguimos, apareceu a divisão do Rio Grande do Sul com o resto do país, que levou com ele o Paraná para o Sicredi. Santa Catarina e o resto do país ficaram no Sicob. Com isso, construiu-se a condição para que as cooperativas passassem a operar. Depois da extinção do BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, ainda ficamos aqui em Santa Catarina com a dificuldade de ter um banco para compensar os cheques. E foi quando nós conseguimos, com o presidente do BESC, fazer a compensação das operações. Quase afundamos o tapete do Banco Central para pedir a autorização de funcionamento para o cooperativismo de crédito. E graças a um diretor de operações do Banco Central, Cláudio Nesmalk, que peitou a questão, conseguimos a autorização. Nós sofremos muito porque não havia nada, até que conseguimos criar, em 1996, o Bancob, no sistema Sicob, para compensar as operações. O Mário Cruel Guimarães era o interlocutor do Rio Grande do Sul, um grande defensor do cooperativismo de crédito no Brasil. Ele saiu dando palestra para tudo quanto é lado. Isso foi uma das etapas que vencemos. Outro problema que a OSESC tinha era a representatividade, não sendo mais bem reconhecida como representante do cooperativismo em Santa Catarina por falta de gestão. As cooperativas agropecuárias foram as principais autoras da retomada do cooperativismo de crédito e do fortalecimento da OSESC. E com isso conseguimos indicar também o secretário de Agricultura do governo AMEM, Odacir Zonta, que atuava no cooperativismo. Na sequência, partimos com força para a discussão da Constituinte. Mais uma questão bastante difícil de resolver foi a do Sistema Cooperativo da Saúde. Quando chegávamos em nome da OCB no Ministério da Saúde, sim, o que é que esse pessoal quer aqui? Porque existia um lobby contra o cooperativismo de saúde muito forte dentro do Ministério. E nós éramos considerados muito pequenos. Isso foi uma dificuldade muito grande para conquistar espaço no sistema Unimed em nível nacional e criar a viabilidade para que as cooperativas de saúde pudessem organizar-se definitivamente e ser reconhecidas dentro do processo como um todo na legislação. Outra tarefa que também não tem sido fácil é fazer com que as cooperativas de consumo se consolidassem, porque não era só a vontade dos trabalhadores da Volkswagen, da companhia Hering e por aí afora, para consolidar. Elas não eram reconhecidas dentro do processo do varejo brasileiro, especialmente devido ao ato cooperativo. Isso, aliás, continua sendo discutido até hoje. Em relação à autonomia do cooperativismo, na década de 1960, quando da Revolução Verde, as Emater nos estados assumiram o papel de regulamentar os trabalhos de fomento agropecuário, e aqui em nosso estado, quem assumiu esse papel foi a Secretaria da Agricultura, que tinha como secretário de Agricultura o engenheiro agrônomo Glauco Linger, que, de forma muito competente, liderou todo esse trabalho através da Acaresc. O governo federal, por sua vez, passou atribuições ao INCRA-MAPA para monitorar as cooperativas agropecuárias, porque os outros segmentos praticamente não existiam até então, salvo algumas cooperativas de crédito não bem aceitas pelo sistema financeiro oficial.
Ocorre que as amarras que o governo impunha às cooperativas, uma espécie de ingerência governamental dentro de uma sociedade privada que ditava o que podia fazer e não ser feito, naturalmente atrasou o desenvolvimento do sindicalismo e principalmente as cooperativas que tinham como desafio organizar os produtores, apoiar as novas tecnologias e comercializar a produção, o que ocorreu com muita lentidão por longos anos. Quando se passou a debater a Constituinte, entendeu-se ser o momento de o cooperativismo se tornar independente e não mais submisso a órgãos governamentais, apenas ser através da OCB, um órgão consultivo para discutir políticas voltadas ao desenvolvimento do cooperativismo e segmentos que as cooperativas representam. Os presidentes das organizações estaduais que mais se envolveram foram de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, e, consequentemente, eu, como vice-presidente da OCB e membro do conselho diretor da OCB, liderado pelo seu presidente Roberto Rodrigues, mas não foi fácil. Em reunião do conselho da OCB no mês de setembro de 1988, depois de diversas tentativas, inclusive junto ao relator Bernardo Cabral, para incluir os textos sobre o cooperativismo na Constituição Federal, não se teve êxito. Quando então, já encerrando o prazo para apresentar proposições a serem incluídas na Constituição, ocorreu-nos que existia uma última chance, e já sem grandes perspectivas de êxito. Coube a mim levar em nome da OCB os textos já conhecidos ao então deputado federal e subrelator da Constituinte, Dr. Antônio Carlos Conder Reis, que me recebeu no início da noite no gabinete, onde estava escrevendo os artigos, parágrafos e letras da Constituição. Ele deu ao cooperativismo a oportunidade de ser ouvido. Quando apresentados e lidos os dois textos levados, ele perguntou: "Isso é bom para a sociedade e para o cooperativismo brasileiro?" Naturalmente respondi: "Sim, senhor." E ele me respondeu: "Então escreva o seu pedido que consta no artigo 146, letra C, e o artigo 174, parágrafo 2. Foi o que aconteceu. Os dois textos escritos na Constituição em favor do cooperativismo devem-se principalmente ao então deputado Conder Reis, que acolheu o pedido da OCB. No mesmo período, estava sendo formado a FRENCOP, Frente Nacional do Cooperativismo, com a forte atuação do presidente Roberto Rodrigues e os membros do conselho diretor. Muitos deputados participantes eram sócios de alguma cooperativa e se sensibilizaram com a necessidade de fortalecer e reconhecer as cooperativas como organizações viáveis para o desenvolvimento econômico. Como esses deputados ao mesmo tempo eram constituintes, onde podemos destacar os deputados federais Ivo Vanderlinde, Santa Catarina, Jonas Pinheiro, Mato Grosso, Geraldo Alckmin, São Paulo, e tantos outros que atuavam em favor do cooperativismo no Congresso, e ainda muitos outros deputados e alguns senadores simpatizantes que passaram a integrar a FRENCOP, grupo esse que deu suporte necessário para que fosse aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte a inclusão daqueles textos. A nova Constituição deu o reconhecimento às cooperativas brasileiras como importantes na atuação da organização econômica e social no contexto socioeconômico do Brasil. Assim, hoje o sistema e as cooperativas são respeitadas como tal, apesar de que até hoje, 34 anos depois da promulgação da nossa Constituição, lamentavelmente o ato cooperativo e a forma de apoio que o Estado oferece às cooperativas não foi regulamentado por pressão do sistema econômico. Nesse processo veio também a criação do SESCOP Nacional. As cooperativas contribuíam com o Ministério da Educação e não tinham retorno disso. O retorno ia para a SESC ou SENAC, porque não tínhamos o S. Aí depois acabou indo para o Senar. Dependíamos então da vontade do Senado para aprovar o S das cooperativas para que pudessem investir em treinamentos. E isso foi uma dificuldade muito grande, porque os demais S não queriam que as cooperativas tivessem essa condição. A argumentação deles era que a cooperativa tinha uma atividade econômica, e a nossa contra-argumentação era de que nós não tínhamos atividade econômica, somente social, e que a atividade econômica estava com os sócios, que nós éramos prestadores de serviço. E essa discussão foi longa, até que nós conseguimos que o senhor Dejandir Dal Pasquale, então como ministro da Agricultura, antes de ser presidente da OCB, costurasse isso. E nós conseguimos finalmente entrar no sistema de educação
e que o Sescop fosse aceito. Não sei se você sabe, mas o conselho do Sescop é paritário. O governo tem 50% e as cooperativas têm os outros 50% dos votantes. São 12 membros no todo. E nós conseguimos que o presidente fosse da OCB e tivesse o voto de Minerva. O Dejandir foi eleito presidente e me convidou para participar como um dos membros do primeiro conselho diretor do Sescop Nacional. Na gestão dele, conseguimos consolidar nosso trabalho de anos. A etapa mais difícil foi criar o programa do Cooper Jovem, para mostrar ao Brasil que o cooperativismo está junto com as escolas, que está junto com as crianças, que está junto com a sociedade. Tínhamos a oportunidade de usar parte dos recursos com que contribuíamos para com o Estado-União através do nosso S. Aplicamos em treinamento das famílias cooperativistas e dos colaboradores. Apesar de alguns desvirtuamentos, até hoje está funcionando bem. Então, essa foi uma grande conquista que aconteceu naquela época. Por isso falei no início daqueles anos em que tínhamos que mostrar e botar a cara para bater. Levamos muita patada de todo lado, mas conseguimos consolidar algumas ações do sistema, como as cooperativas de consumo, as cooperativas de crédito, o Sescop, a autonomia do cooperativismo, enfim, uma série de ações foram construídas com muito trabalho e o cooperativismo ganhou muito. Pergunta: como o senhor vê o cooperativismo após tantos anos de experiência? Resposta: nunca deixei de ser sócio, porque entendo que o cooperativismo é uma grande alternativa para a sociedade. E por essa razão sempre defendi o cooperativismo e as cooperativas em toda a minha vida, porque ele é justo, desde que praticado dentro dos princípios estabelecidos pelos pioneiros. O cooperativismo nasceu dentro dos princípios cristãos, ele não nasceu por acaso. Ali se respeitam as pessoas, coopera-se com o próximo. E isso é uma segurança. Então, eu sempre acreditei no sistema, vou acreditar por toda a minha vida. Ela é a via do futuro, o caminho para a organização da sociedade, não só rural, mas como um todo. Dentro da cooperativa se exerce, acima de tudo, ou se procura exercer a democracia, de acordo com a participação de cada um. Na década de 1990 em diante, com mais intensidade, vivemos um período em que os jovens não queriam mais ficar na agricultura. Você, como historiadora, sabe disso também. E aquele período foi muito negro para o cooperativismo, porque o jovem não queria mais participar, não se associava e não queria compromissos. De alguns anos para cá, a juventude está começando a associar-se novamente e está começando a inverter aquilo que acontecia há alguns anos. Isso vai fortalecer as cooperativas agropecuárias. Elas vão crescer muito. Os programas implantados aqui na Cravil, muitos como pioneiros, que hoje também funcionam em outras cooperativas, como formação de lideranças, jovens e mulheres, fomentam uma intensa participação da família na cooperativa. Sem a participação dos associados, não existe cooperativa. Ela passa a ser apenas de fachada. Foi assim com muitas cooperativas. Num passado recente, sucumbiram. Pergunta: como o senhor vê o partidarismo no cooperativismo? Resposta: misturar política partidária dentro da cooperativa é péssimo. É muito importante a neutralidade política, racial, social e religiosa. Para a cooperativa não interessa a cor da pessoa, não interessa a condição social, não interessa a religião e não interessa o partido político a que ela pertence ou pelo menos não deveria. Isso não quer dizer que as famílias e a sociedade não possam fazer política de forma individual, mas a cooperativa não pode fazer política partidária. Buscar apoio político para suas demandas sim, mas não partidário. Pergunta: então, olhando para tudo isso e vendo como o cooperativismo conseguiu se fortalecer, como é que o senhor se sente? Realizado? Resposta: não me sinto realizado, porque tem muita coisa para ser feita, mas eu me sinto feliz, porque acompanhei esse crescimento todo do sistema cooperativista, os efeitos positivos de nossas lutas. Sempre digo que não existe outra forma de organização da sociedade, das comunidades, que não seja via cooperação. Então, me sinto muito satisfeito de que tudo isso tenha evoluído, apesar de que algumas questões ainda não estão consolidadas. O grande desafio hoje é a regulamentação do ato cooperativo, porque dentro do Senado da República há aqueles grupos que são contrários ao sistema, então eles usam argumentos de toda a ordem para justificar o voto contrário. Ainda assim, o cooperativismo é muito mais reconhecido do que era no passado.
Tudo isso teve que ser construído aos poucos, e graças a Deus eu acho que evoluímos bastante. Não chegamos ainda ao nível do cooperativismo alemão ou francês ou outros países desenvolvidos, mas uma coisa temos de melhor. Ainda enxergamos as nossas cooperativas como uma sociedade de pessoas e como prestadoras de serviço a seus sócios. Com exceções de algumas cooperativas que estão fora desse caminho, que se desviaram dos princípios, que deixaram de ser cooperativa. Eu sempre tenho falado isso e muitas vezes se perdem por aí. Mas, no geral, ainda estamos cumprindo com os princípios estabelecidos pelos pioneiros e também preservando e disseminando os valores cooperativos para a sociedade. Conquistamos muito, mas temos que estar sempre atentos e trabalhando para não perder o que se conquistou. Temos que continuar com muita seriedade no trabalho e muita competência. Nós passamos pela cooperativa, mas o cooperativismo fica. E o que nós plantarmos tanto pode dar bons frutos, como pode produzir algo destruidor. Se quisermos que o cooperativismo continue sólido, sadio, temos que estar vigilantes. Cada momento, cada oportunidade para agir deve ser planejada e pensando no coletivo, principalmente na participação e valorização do sócio. O cooperativismo é o caminho da democracia e da paz, e sempre será. Só depende de nós. Entrevista concedida a Elisandra Fornec nos dias 21 de julho de 2021 e 30 de março de 2022.